Em Em 1986, uma revelação assustadora enviou ondas de choque através da seção de contra-inteligência soviética do FBI em Washington. Dois informantes soviéticos valiosos, Valery Martinov e Sergei Motorin, haviam sido comprometidos. Uma vez expostos, os homens foram atraídos de volta a Moscou e brutalmente executados. Uma bala na cabeça para cada um, a assinatura sombria da KGB para traidores. A perda dos dois agentes, carinhosamente referidos dentro do FBI como M e M, marcou um fim abrupto ao que se tornou rotina em reuniões secretas e trocas de informações de inteligência. Enquanto isso, a CIA, sediada do outro lado do rio Potomac, em Langley, enfrentava seu próprio pesadelo. Ao longo dos anos, dezenas de seus operativos na União Soviética de repente ficaram em silêncio, foram executados ou presos. O FBI se apressou para formar uma equipe de investigação de elite para desvendar o mistério. No entanto, à medida que os anos passavam e o enigma permanecia sem solução, a perturbadora possibilidade de o traidor ser um dos seus próprios persistia no ar como um mau cheiro. Determinados a desentocar o infiltrado, analistas experientes da unidade soviética do FBI mergulharam nos arquivos de interrogatórios e relatórios, procurando um padrão, uma pista, qualquer coisa que pudesse revelar uma ligação com o traidor. Eles se concentraram em um agente inocente, enquanto o culpado, que externamente era um católico devoto, um marido amoroso e pai de 6 filhos, e um agente do FBI de confiança, escondia um segredo perigoso. O caminho de traição de décadas de Robert Philip Hansen é considerado o pior desastre de inteligência na história do FBI. Esta é a sua história. Obrigado a todos por clicarem neste vídeo. Quero agradecer especialmente a todos os meus espectadores, assinantes dedicados e os incríveis membros e apoiadores na minha página do Buy Me a Coffee. O seu apoio lá me motiva a continuar trazendo essas histórias de espiões. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e considere se inscrever para me ajudar a crescer o canal. A vida começou para Robert Hansen no dia 18 de abril de 1944, em um subúrbio de Chicago, perto do aeroporto O'Hare. Robert nasceu de Howard e Vivian Hansen. Eles eram quintessencialmente uma família americana, de classe trabalhadora, cristã e a todas as aparências, muito respeitável. Howard serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e seguiu carreira como policial no Departamento de Polícia de Chicago. Sua mãe, como era tão comum na época, era dona de casa. Howard Hansen era um disciplinador severo e frequentemente impunha punições severas ao seu jovem filho. Robert contou que era enrolado em um velho colchão da Marinha, preso e assustado, ou girado até ficar doente. Punições ostensivamente destinadas a endurecê-lo. Howard era rigoroso e emocionalmente distante. Ele menosprezava Robert, marcando profundamente sua psique. Apesar do tratamento severo de Howard, Robert cresceu desejando a aprovação e orientação do pai. Robert, filho único, estudava em escolas públicas. Enquanto estava na escola secundária William Howard Taft, ele fez amizade com Jack Oshawa, que permaneceria seu amigo mais próximo pelo resto de sua vida. A dupla se formou juntos em 1962 e passavam seu tempo livre correndo com os carros de seus pais pelo bairro e sonhando em se tornar pilotos de Fórmula 1. Após o ensino médio, Robert se matriculou no Knox College em Galesburg, Illinois. Ele se formou em Química e, em uma previsão irônica, também fez aulas de língua russa. Howard queria que seu filho se tornasse um médico, querendo mais para Robert do que apenas ser um policial. Robert trabalhou no Hospital Psiquiátrico Estadual em Chicago durante os verões da faculdade como terapeuta recreativo, mais tarde convencendo seu amigo Jack a se juntar a ele lá. Foi aqui que Robert conheceu Bernadette Walk, conhecida como Bonnie. Ela era uma jovem inteligente e bonita de uma família católica romana devota, com fortes afiliações ao Opus Dei,
uma instituição católica conservadora conhecida por promover a crença de que todos são chamados à santidade e que a vida comum é um caminho para a santidade. Bonnie nasceu e foi criada em Park Ridge, um subúrbio de alto padrão de Chicago, em uma casa que valorizava a educação e o compromisso religioso. O casal estava namorando quando Robert se formou na faculdade em 1966 e estava seguindo os desejos vocacionais de seu pai para ele. Ingressou na faculdade de odontologia da Universidade Northwestern. Enquanto estudava odontologia, Robert Hansen adquiriu um apelido que o seguiria pelo resto de sua vida. Ele era chamado de o agente funerário, por sempre usar um terno escuro e alcatrão, não importa a ocasião. Era um apelido que se adequava não apenas à sua escolha de vestuário, mas também à sua personalidade e aparência física. Com 1,90 m de altura e andando com leve claudicação, ele raramente socializava com os colegas, preferindo almoçar com várias mulheres em busca de companhia. Robert abandonou a faculdade de odontologia após 2 anos, atraído por uma carreira relacionada à aplicação da lei, como seu pai. Bonnie e Robert mantiveram um relacionamento intermitente enquanto ele estudava odontologia, decidindo se casar em 1968. O casamento deles quase foi cancelado quando, poucas semanas antes, Bonnie recebeu uma ligação perturbadora de uma mulher alegando ser namorada de seu noivo. Robert admitiu ter traído sua noiva, mas eles se reconciliaram e decidiram prosseguir com o casamento. Logo após o casamento, Robert se converteu ao catolicismo. Não foi uma mera mudança superficial. Ele se envolveu profundamente na fé, frequentando regularmente a missa e se tornando um membro dedicado do Opus Dei. Sua devoção era tamanha que ele constantemente convidava amigos e colegas para irem com ele à igreja. Nos primeiros anos de casados, Bonnie lecionava na escola local e Robert iniciou um mestre em administração de empresas em tempo parcial. Ele também trabalhava no departamento de polícia de Chicago, como seu pai, porém como investigador de assuntos internos, especializado em contabilidade forense. Howard tinha sentimentos ambíguos sobre o filho entrar para a polícia, mas enviou sua arma como um gesto de boa vontade. No começo dos anos 1970, durante a Guerra do Vietnã, Jack Rochawa, o melhor amigo de Robert, partiu para se juntar ao conflito. Eles foram assim por um tempo separados, mas suas interações durante este período e posteriormente revelariam um elemento sinistro e voyeurístico na personalidade de Robert. Depois de se formar em mestre em administração de empresas, Robert Hansen logo mirava coisas maiores. Em meados dos anos 70, ele se candidatou ao FBI. Em 12 de janeiro de 1976, Robert Hansen tornou-se agente especial do FBI. Ele jurou apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos, externos e internos. Seu primeiro posto como agente do FBI foi em Gary, Indiana, onde se especializou na investigação de crimes de colarinho branco. Ele logo provou suas habilidades como contador forense e, em 1978, foi transferido para trabalhar no escritório do FBI em Nova York. Hansen, porém, logo achou seu trabalho entediante e ansiava por algo mais emocionante. Em 1978, seu desejo foi realizado ao ser designado para a divisão de contra-inteligência soviética no escritório de Nova York, envolvida em vigilância, recrutamento de espiões e desmantelamento de redes. Seu papel era criar um banco de dados nacional automatizado de contra-inteligência para o FBI, usando sua formação em contabilidade e habilidades em informática. Esta posição deu-lhe uma visão abrangente do cenário de espionagem em Nova York, um foco de atividades de espionagem do bloco soviético. Ele tinha acesso à sala de arquivos e passava horas analisando casos de espionagem soviética, desenvolvendo uma fascinação romantizada pela espionagem. Extremamente conservador e anticomunista, quase a um nível de caricatura, Robert Bob Hansen estava subindo a escada burocrática. No entanto, por baixo dessa aparência de profissionalismo e prática religiosa devota, Robert escondia segredos que chocariam sua família e colocariam o FBI de joelhos.
Ao se mudar para Nova York, ele mudou sua família, composta por sua esposa Bonnie e 3 filhos na época, para Scarsdale, no condado de Westchester. Como uma família de renda única, o custo de vida era alto. E Robert começou a se sentir sobrecarregado com os pagamentos da hipoteca e o custo de enviar seus filhos para escolas católicas particulares. 5 meses em sua nova tarefa em Nova York. Robert Hansen optou pela traição. A 2 quarteirões da Grand Central Terminal em Nova York, ficava um prédio de 22 andares que abrigava a corporação de comércio Amtorg. Esta era uma agência de exportação soviética e representação comercial responsável por negociar acordos entre a União Soviética e empresas americanas. Esta era pelo menos sua persona pública. Na realidade, servia como fachada para trazer espiões da KGB e Diretório Principal de Inteligência. Em 1979, Hansen entrou pela porta da frente da Amtorg, pegou o elevador até os escritórios e entregou uma carta anônima para a inteligência militar soviética. O Diretório Principal de Inteligência, embora pareça bastante ousado, a decisão de Hansen de oferecer seus serviços aos soviéticos foi calculado. Ele sabia que não havia vigilância na porta da frente da Amtorg e que, como tal, sua visita clandestina permaneceria em segredo. Hansen disse posteriormente que, ao oferecer seus serviços aos soviéticos, esperava obter uma renda extra, para complementar seu baixo salário federal, mas queria sair logo do esquema da Secretaria de Patrimônio da União. Esse primeiro passo para a traição, no entanto, marcaria o primeiro de 3 períodos distintos da vida de Robert Hansen, em que ele espionou para os soviéticos, ganhando para si centenas de milhares de dólares, e no processo traindo seus colegas, agentes soviéticos em posição para os Estados Unidos da América e toda a sua nação. Os últimos anos da década de 70 e a primeira metade da década de 80 foram um período de tensão e conflito intensificados entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma fase frequentemente referida como a Segunda Guerra Fria. Essa era foi marcada por um forte aumento na hostilidade e nas tensões crescentes entre as duas superpotências. A invasão do Afeganistão pela União Soviética em 1979 marcou o fim da detente, e a luta de outras guerras por procuração na América Central e na África serviu para reacender rivalidades geopolíticas. Esse foi o contexto em que Robert Hansen se encontrou pela primeira vez como espião para a Rússia. Durante este primeiro período de sua espionagem, acredita-se que Hansen recebeu cerca de 21 mil dos russos, efetivamente dobrando seu salário anual do FBI. Ele voluntariamente informou o Diretório Principal de Inteligência que o FBI havia grampeado um complexo residencial em Nova York popular entre os oficiais soviéticos. Sua revelação mais prejudicial durante esse período foi, no entanto, quando ele revelou a identidade de um dos informantes mais valiosos dos Estados Unidos da América, codinome Top Hat. Dmitry Polyakov era um major-general do Diretório Principal de Inteligência que foi recrutado como espião pela CIA em meados dos anos 60. Polyakov provavelmente também foi comprometido pelo agente duplo da CIA, Aldrich Ames, e acabou sendo julgado e executado pela União Soviética em 1986 por crimes de espionagem. Não foi preciso uma equipe de investigadores de elite para acabar com o primeiro período de Hansen como espião soviético. Foi sua esposa Bonnie que descobriu sua traição uma noite em 1980. Robert se escondeu no porão para escrever uma carta secreta para seu manipulador do Diretório Principal de Inteligência. Bonnie desceu as escadas e o viu trabalhando. Confrontou-o sobre o que ele estava fazendo, dado seu histórico de infidelidade. Bonnie tinha bons motivos para desconfiar de seu marido. Robert negou um caso, mas quando Bonnie pegou a carta e deu uma olhada, Robert admitiu que estava vendendo informações para os russos. Ele disse, no entanto, que estava alimentando-os com informações falsas e, portanto, não estava fazendo mal. Isso, claro, não poderia estar mais longe da verdade. Bonnie permaneceu desconfortável com as ações do marido e implorou para ele parar. Ela sugeriu que eles visitassem seu padre para orientação. O padre aconselhou Hansen a parar imediatamente o que fazia e se entregar ao FBI.
Após considerar as repercussões para Robert Hansen, o padre aconselhou que ele deveria cortar todo o contato com os russos e nunca mais fazer isso. Também lhe disseram para entregar seus ganhos ilícitos à Madre Teresa. Não há registro de Hansen ter doado o dinheiro para a caridade, mas ele, pelo menos por um tempo, rompeu o contato com seu manipulador russo no final de 1980. Assim terminou o primeiro período de Robert Hansen como espião para a Rússia. Pelos próximos 5 anos, a vida de Bob Hansen pareceu retornar a uma aparência de normalidade, desprovido de qualquer alta traição e correspondência clandestina. Ele havia sido promovido a supervisor no FBI e finalmente estava conseguindo pagar a hipoteca, que pesava tanto em suas finanças. No entanto, foi durante 1985 que Hansen escolheu restabelecer contato com os russos. Embora o dinheiro provavelmente tenha sido um fator em sua decisão, acredita-se que sua baixa autoestima também desempenhou um papel. Ele almejava um reconhecimento que sua posição no FBI não oferecia. Ele se achava o mais inteligente em qualquer ambiente e se frustrava ao ver outros sendo promovidos antes dele. A fascinação de Robert por espionagem continuava a crescer, chegando ao ponto de carregar uma pistola Walter Polizei Pistole criminal, o mesmo modelo usado por James Bond. Bob Hansen restabeleceu contato com os russos ao escrever para um oficial de baixo escalão da KGB que vivia na Virgínia do Norte, o qual não estava sendo vigiado. Dentro desta carta havia outra endereçada ao mestre espião da KGB, Viktor Shakashin, estacionado na embaixada soviética em Washington. Para estabelecer seu valor como espião e provar sua boa-fé, Robert revelou nesta carta os nomes de 3 homens russos que haviam sido recrutados como informantes pela inteligência dos Estados Unidos da América. Esses homens eram Boris Ussan, Sergei Matoran e Valery Martinov. Em troca de todas as informações que ele havia fornecido, Hansen solicitou o pagamento de $100 mil e estabeleceu um plano para sua longa relação de espionagem entre ele e a KGB. Isso incluía mais pagamentos em diamantes em vez de dinheiro e sua eventual exfiltração para a Rússia. Como antes, Robert permaneceu anônimo. O KGB não descobriria a verdadeira identidade de Hansen até muitos anos depois, conhecendo-o apenas pelos nomes falsos que ele escolheu para si mesmo, o mais frequente dos quais era Raymond Garcia Hansen. A espionagem era meticulosa, fornecendo instruções detalhadas ao KGB sobre como eles se comunicariam entre si e executariam trocas de pacotes mortos. Ele implementou um sistema de sinais usando fita adesiva branca em locais específicos para que o espião e seu manipulador soubessem quando os pacotes haviam sido carregados em seus esconderijos. Porém, sua espionagem às vezes ia de meticulosa a complicada, tanto que em 1986, um pacote deixado para Hansen pela KGB sob o canto errado de uma ponte num parque não pôde ser localizado por ele. Apesar desses deslizes, estima-se que durante seu segundo período de espionagem, Robert Hansen entregou mais de 6.000 páginas de materiais classificados e 26 CDs para o KGB, rendendo-lhe até $500 mil americanos. Como resultado da traição de Hansen, Boris Yeltsin, um oficial do KGB designado para os consulados soviéticos em São Francisco, foi enviado para uma prisão na Sibéria, onde permaneceu por 5 anos até a queda da União Soviética. Motorin e Martinov, ou M e M, como eram conhecidos pelo FBI, foram ambos chamados de volta a Moscou, julgados e finalmente executados. Além do custo humano, Hansen também comprometeu operações sigilosas de inteligência dos Estados Unidos da América, desperdiçando milhões de dólares e quase paralisando a segurança nacional americana. Uma operação-chave exposta por Hansen ao KGB foi chamada Sistema de Identificação de Veículos, ou Sistema de Identificação de Veículos. Antes da tecnologia de rastreamento estar acessível ao público, o FBI criou um pequeno dispositivo de rastreamento para veículos. O objetivo era eliminar espiões russos, mas foi inutilizado por Hansen. Outro esforço do FBI arruinado por Hansen foi a Operação Monopoly, um plano audacioso iniciado em 1977.
para cavar um túnel sob o complexo diplomático soviético em Washington para instalar dispositivos de escuta. A operação foi cara e complicada, os trabalhos de construção sendo realizados sob a cobertura da escuridão e em segredo. No entanto, a operação foi mal planejada e mal executada, não produzindo um único pedaço de inteligência valiosa. Para o FBI, para completar, descobriu-se mais tarde que o túnel havia sido comprometido por Hansen durante sua construção e, portanto, estava condenado a falhar, desde o início. Robert Hansen comprometeu uma das operações mais secretas. Ele estava ciente de o plano de continuidade do governo. Esta iniciativa, instituída pela primeira vez durante a presidência de Dwight D. Eisenhower em 1953, foi projetada para garantir a capacidade do governo dos Estados Unidos da América de continuar a funcionar no caso de uma guerra nuclear. Isso incluía a realocação do presidente dos Estados Unidos da América e outras figuras-chave do governo para locais secretos espalhados pelo país. Bob Hansen, assim, entregou nas mãos dos soviéticos o bilhete vencedor caso a Guerra Fria se tornasse quente. Por 6 anos, Robert Hansen continuou vendendo segredos para os soviéticos em troca de grandes somas de dinheiro e diamantes. Não era apenas em sua vida profissional que Hansen era dissimulado, sua vida pessoal e familiar também era apenas uma farsa. Quando Bob e Bonnie estavam nos primeiros anos de seu casamento, o amigo de Robert, Jack Rochauer, tinha ido lutar no Vietnã. Um dia, Jack recebeu uma carta de seu amigo Bob. Dentro, Jack ficou chocado ao encontrar uma série de fotos nuas de Bonnie. Jack escreveu ao amigo que deve ter enviado as fotos por engano. Bob Hansen respondeu que esperava que Jack tivesse gostado do pequeno incentivo moral que ele enviou. Este foi o primeiro de uma série de atos de Robert Hansen, nos quais ele se revelaria um voyeur e um exibicionista. Depois que Jack retornou do Vietnã, ele estava visitando Bob na casa da família Hansen, na Virgínia. Bonnie Hansen estava no chuveiro. Bob Hansen convidou seu amigo Jack para ver sua esposa nua no banheiro. Apesar da pressão dos colegas, Jack naquela ocasião recusou. Não demorou muito depois disso que Robert Hansen começou a convidar Jack para assistir ele ser íntimo com sua esposa Bonnie. Eventualmente, Jack cedeu e se tornou um participante ativo, espiando pela janela do quarto do deck de trás da casa da família Hansen. Depois que ficou muito frio à noite para Jack assistir de seu esconderijo do lado de fora, Robert instalou uma câmera escondida em seu quarto para que Jack pudesse assistir em uma televisão em outro cômodo. Em os anos 1990, Hansen também postou histórias eróticas sobre Bonnie online. Curiosamente, ele publicou essas histórias usando seu nome real. Esse tipo de comportamento continuou por anos, enquanto Bonnie estava inconsciente da indignidade a que estava sendo submetida nas mãos de seu marido. No final dos anos 1980, Robert Hansen começou a frequentar um clube de strip local chamado Joanna's 1819. Em 1990, durante uma visita na hora do almoço, ele conheceu a dançarina Priscilla Sue Gailey, conhecida como Hot Legs. Robert ficou encantado com a jovem morena de olhos azuis em seus 30 e poucos anos. Ele enviou uma nota de 10 para o camarim dela após sua apresentação. Logo se conheceram e Robert entregou seu cartão de visitas. Ele contou a ela a história de estar no clube para pegar Spires na segunda vez que se encontraram. Hanson comprou para Priscilla um colar de diamantes e safiras, que ela aceitou agradecida. A relação floresceu a partir daí, com Robert se tornando o patrono regular de Priscilla. Ele a cobriu de presentes e dinheiro. Tudo cortesia da KGB. Ele emprestou a ela seu BMW quando ela precisava praticar para o teste de direção. Melhor ainda, ele comprou para ela seu próprio Mercedes-Benz prateado champanhe, que vinha acompanhado de um cartão American Express, que ela poderia usar para despesas de automóveis. Hansen comprou uma passagem para ela e a convidou para se juntar a ele em uma viagem de trabalho para Hong Kong. Viajando separadamente, é claro, para manter as aparências. Durante a viagem, Hansen trabalhava durante o dia enquanto Priscilla saía para fazer compras. Eles jantavam e bebiam à noite em bares luxuosos, e nos restaurantes,
Tanto Robert quanto Priscila mantinham que seu relacionamento era platônico, apesar de suas muitas ofertas, inclusive durante a última noite de sua estadia em Hong Kong. Eles nunca foram fisicamente íntimos. Seja como for, não há dúvida de que houve um caso emocional entre os dois. É bem possível. É possível que Hansen estivesse preparando Priscila para auxiliá-lo em atividades de espionagem. Talvez para usá-la como intermediária. Em trocas posteriores com os russos por cerca de 1 ano, o relacionamento continuou até que, de repente, Hansen o encerrou abruptamente. Em dezembro de 1991, após as reformas radicais do presidente soviético Mikhail Gorbachev e a separação de muitas das repúblicas socialistas, a bandeira do martelo e foice foi abaixada do Kremlin e a União Soviética oficialmente dissolvida. Robert Hansen se escondeu durante esse período, sem saber que organização surgiria após a desmontagem da KGB e da Diretório Principal de Inteligência e como seria o cenário geopolítico no futuro imediato. Com um golpe da caneta de Gorbachev, a torneira de dinheiro de Hansen secou. É notável que Bob Hansen conseguiu sair ileso dos anos 1980, em particular de 1985 e 1986, quando muitos agentes duplos dos Estados Unidos da América foram descobertos e presos. Seja John Walker, da Marinha dos Estados Unidos da América, Larry Chin, da CIA, ou Ronald Pelton, da Agência de Segurança Nacional, a Inteligência dos Estados Unidos da América, foi abalada por escândalo após escândalo à medida que cada espião era preso. Se uma coisa era certa, as instituições de segurança nacional dos Estados Unidos da América haviam sido completamente infiltradas. As razões pelas quais Hansen conseguiu permanecer indetectado são variadas. No entanto, sua meticulosa técnica de espionagem e anonimato ajudaram a protegê-lo de olhos curiosos. Apesar da revelação de todos esses espiões, a CIA continuou a perder agentes no local. Eles estavam convencidos de que havia mais toupeiras dentro das fileiras da inteligência americana. Mesmo os espiões mais meticulosos estão destinados a escorregar eventualmente, e isso é exatamente o que aconteceu no caso de Robert Hansen. Seu cunhado Mark Walk, também agente do FBI, soube de 3 informações que despertaram suas suspeitas. Primeiro, em 1990, em uma conferência do FBI, foi informado confidencialmente sobre uma caça à toupeira em andamento. Depois, descobriu através da esposa que Bonnie Hansen revelou ter encontrado $5.000 escondidos na gaveta de meias de Robert. Por último, Robert comentou casualmente sobre se aposentar para viver na Polônia, atrás da cortina de ferro. Embora haja versões conflitantes, Mark Walk afirma ter divulgado essas informações para seu supervisor do FBI, mas nenhuma ação adicional foi tomada. A carreira de Hansen continuou ascendente, sendo promovido a chefe da Unidade 2 do FBI em 1991. No entanto, Hansen começou a agir de maneira errática. Ele invadiu o computador de um superior e depois o denunciou, supostamente para demonstrar como a segurança da RT precisava ser melhorada. Então ele teve uma altercação com a agente do FBI Kimberly Lichtenberg, a quem ele puxou para o chão, ferindo gravemente os tendões de seu braço, depois que ela se desculpou de uma reunião e saiu do escritório de Hansen. Embora Lichtenberg tenha recebido indenização trabalhista por seus ferimentos, nenhuma ação disciplinar significativa foi tomada contra Hansen. Em julho de 1993, Hansen começou a ter problemas de fluxo de caixa. Ele não trabalhava para os soviéticos há 1 ano e meio e até pedia dinheiro emprestado a familiares. Portanto, ele decidiu que era hora novamente de vender os segredos de sua nação. Ele não sabia como contatar os russos. Parte das consequências do fim da União Soviética foi a desmontagem da KGB. O que surgiu foi o Serviço de Inteligência Estrangeira, Serviço de Inteligência Estrangeira e o Serviço Federal de Segurança, Serviço Federal de Segurança. No entanto, a Diretório Principal de Inteligência, que é a Agência de Inteligência Militar Estrangeira da Federação Russa, continuou a existir.
Foi a Diretório Principal de Inteligência que Hansen contatou durante seu primeiro período como espião e, portanto, ele achou adequado reacender a relação. Sua abordagem desta vez foi descuidada e arriscada em comparação com suas abordagens cautelosas anteriores. Depois de identificar um oficial da Diretório Principal de Inteligência como seu alvo, ele o abordou descaradamente em um estacionamento perto da casa do oficial. Hansen se identificou usando seu pseudônimo Raymond Garcia e tentou entregar um pacote. O oficial, sem ter ideia de quem era o homem, pulou em seu carro e saiu em alta velocidade. Ele prontamente relatou o incidente aos seus superiores. Foi considerado uma provocação e um protesto foi registrado no Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Quando o FBI foi informado de que a pessoa se descreveu como um agente descontente do FBI, o Bureau realizou uma investigação superficial que não levou a lugar nenhum, seja porque Hansen se assustou com o incidente ou simplesmente não encontrou outra oportunidade para fazer contato. Ele desapareceu por 6 anos. Em meados dos anos 90. As agências de inteligência americanas ainda perdiam muitos agentes e desperdiçavam milhões de dólares dos contribuintes em operações clandestinas comprometidas. Todos sabiam que, apesar da exposição de muitos agentes duplos, ainda havia uma fuga de informações. O FBI se recusou a olhar para dentro, assumindo sempre que o problema estava em outra organização. Essas viseiras, institucionalmente enraizadas, serviriam para causar mais danos ao FBI do que ele jamais poderia perceber. Durante a busca por outro informante, os investigadores focaram quase exclusivamente na CIA como a fonte do vazamento. A investigação eventualmente levaria à prisão e condenação de Aldrich Ames, um agente da CIA que trabalhava em sua diretoria de operações. Ames, um alcoólatra cuja segunda esposa tinha gostos caros. Em 1985, recorreu ao KGB para financiar um estilo de vida incompatível com seu salário federal. As informações que ele vazou levaram à morte de pelo menos 10 agentes em atividade. Sua traição, de muitas maneiras, correu paralela à de Robert Hansen e os dois homens comprometeram muitos dos mesmos agentes e operações. Após Ames receber uma sentença de prisão perpétua em 1994, e sua esposa, Rosário Ames, também foi condenada por auxiliar e incitar seu marido, a inteligência dos Estados Unidos da América pensou que poderia respirar aliviada. Porém, mesmo com Ames preso, era evidente que ainda havia um vazamento. Depois de avaliado todo o estrago causado por Aldrich Ames, foi determinado que agentes ainda estavam sendo perdidos, sobre os quais Ames não sabia nada, e então a caça ao espião continuou. Brian Kelly era um oficial da CIA cuja vida foi virada de cabeça para baixo por uma suspeita grave e equivocada. Kelly era um oficial de carreira leal da CIA com um histórico impecável. Após Ames, a CIA e o FBI ficaram desesperados para erradicar quaisquer toupeiras restantes. Kelly entrou na mira depois que um espião ilegal operando em Washington chamado Felix Bloch foi alertado sobre uma investigação da CIA contra ele. Brian Kelly encontrou Bloch por acaso em Paris. Analistas concluíram erroneamente que Kelly tinha conhecimento de várias outras operações e agentes comprometidos. Era o homem que deu o alerta. Por anos, Brian Kelly viveu sob uma nuvem de suspeita. Ele foi submetido a intensa vigilância e, em 1999, foi obrigado a passar por uma série de interrogatórios exaustivos. Ele foi suspenso de sua posição na CIA, sua vida doméstica foi interrompida. Sua carreira estagnou e sua reputação foi manchada. O impacto na vida pessoal e profissional de Kelly foi imenso e implacável. A verdade, no entanto, era que Brian Kelly era inocente. O verdadeiro infiltrado, como se descobriu mais tarde, era novamente Robert Hansen. Ironicamente, Brian Kelly morava na mesma rua que Hansen e frequentava a mesma igreja. Enquanto a CIA e o FBI se ocupavam perseguindo suas próprias caudas, a estrela de um ex-oficial da KGB acendia. A ascensão de Vladimir Putin à presidência da Rússia no ano 2000 teve implicações de longo alcance no reino da inteligência global.
A liderança de Putin sinalizou um retorno a certas políticas de linha dura e uma ênfase renovada na restauração da influência da Rússia no cenário global. Foi contra esse pano de fundo de mudança de dinâmicas de poder que Robert Hanssen decidiu que era a hora de encerrar sua pausa na espionagem. Seu primeiro passo foi pesquisar no sistema de suporte de casos automatizados do FBI qualquer informação que pudesse ser vinculada a ele de alguma forma, desde seus endereços anteriores, seu nome real e pseudônimos, até locais de entrega secreta que ele havia usado. Ele pesquisou tudo. Ao longo de um ano, ele pesquisou minuciosamente o banco de dados do FBI 9 vezes. Depois de se convencer de que nada nos sistemas de computador do FBI poderia ser vinculado a ele, ele conseguiu entregar uma carta a um oficial do Serviço de Inteligência Estrangeira, o sucessor do KGB, no dia 6 de outubro de 1999. Robert Hanssen foi recebido de volta ao grupo. Os métodos de Hanssen foram caracterizados pela mesma atenção meticulosa aos detalhes e astúcia de antes. Ele ainda usava locais de entrega secreta, marcados por fita adesiva branca, mas agora em um novo ponto de sinalização em um poste de luz em um bairro rico de Washington. Enquanto isso, a CIA e o FBI, aproveitando o caos resultante do colapso da União Soviética, iniciaram um programa massivo para recrutar agentes do KGB que se encontravam desempregados. Codinome Buckler pelo FBI e Racketeer pela CIA, as agências estavam preparadas para oferecer até $1 milhão a potenciais oficiais do ex-KGB para trabalhar para a inteligência americana. Alexander Sherbashov, codinome Mr. Pym, era um desses oficiais do ex-KGB. Depois que perdeu o emprego, ele começou a vender arte russa. Ele foi atraído para Nova York em junho de 2000, sob o pretexto de se encontrar com um negociante de arte americano. Na verdade, esse negociante de arte era Bill Stout, um ex-agente do FBI tirado da aposentadoria para ajudar na contratação do Sr. Pym. Após o primeiro contato, os agentes do FBI, Deborah Smith e Mark Rockford, ficaram responsáveis por recrutar o Sr. Pym. Após esforços persistentes e encontros semi-hostis, eles finalmente tiveram um avanço quando Sherbakov revelou que possuía em sua posse uma coleção de cartas trocadas entre a KGB e um informante americano anônimo durante a Guerra Fria. Ele levou o dossiê ao deixar a KGB, prevendo que poderia ser valioso para o comprador certo. O FBI finalmente concordou com Sherbakov que ele retornaria para a Rússia e organizaria a entrega do dossiê para o FBI. Em troca, ele receberia apoio financeiro e reassentamento nos Estados Unidos sob uma identidade assumida. Eventualmente, o dossiê chegou à sede do FBI. Um dos itens contidos no pacote estava embrulhado em um saco de lixo preto com um bilhete preso a ele, que dizia em russo, "Não abra". Sherbakov havia alertado que não deveria ser aberto porque poderia conter impressões digitais. O pacote foi imediatamente enviado para testes forenses, mas levaria semanas até que os resultados fossem devolvidos. Como se viu, o pacote havia sido recuperado de uma das entregas feitas pelo informante. Enquanto isso, os analistas do FBI traduziam ansiosamente as cartas contidas no pacote para o inglês. Nesta fase, Brian Kelly ainda era o principal suspeito, mas nada nas cartas apontava para ele. Na verdade, algumas das datas para entregas secretas registradas nas cartas também coincidiam com um período em que Kelly estava na Austrália. Também incluído no pacote estava uma fita cassete. A fita continha uma gravação de uma conversa telefônica entre o informante americano e seu manipulador do KGB. Ficou imediatamente óbvio que a voz não era de Brian Kelly. Os investigadores estavam perplexos. Enquanto eles analisavam novamente as cartas, um dos agentes do FBI, Jim Milburn, começou a notar algo estranho. Uma das cartas usava um termo depreciativo para os japoneses, uma frase popular durante a Segunda Guerra Mundial. Outra carta mencionava Richard M. Daley, um ex-prefeito de Chicago. Essas coisas soavam estranhamente familiares para Jim. Foi então que ele de repente percebeu que sabia exatamente quem era o informante. O próprio homem com quem ele costumava dividir um cubículo em seus primeiros dias no FBI, Robert Philip Hanssen.
Quando os resultados da análise de impressões digitais foram devolvidos, as fortes suspeitas dos investigadores foram finalmente confirmadas. Eram compatíveis com o veterano do FBI, Bob Hansen. Quando Hansen foi finalmente revelado ao FBI como seu informante em dezembro de 2000, ele estava trabalhando como contato do FBI com o Departamento de Estado. Ele estava se aproximando da idade de aposentadoria obrigatória de 57 anos. Apesar do FBI ter provas suficientes para prender Hansen, capturá-lo em flagrante delito de espionagem provavelmente levaria a uma confissão de culpa e condenação sem necessidade de julgamento. O plano era fazer uma oferta que Hansen não pudesse recusar e, finalmente, pegá-lo em flagrante. Neil Gallagher, vice-diretor do FBI na época, chamou Hansen para o seu escritório para fazer uma proposta, que era para Hansen retornar à sede do FBI para trabalhar como especialista em segurança de computadores, para consultar sobre a segurança RT do FBI. Foi dito a ele que sua idade de aposentadoria obrigatória seria dispensada e que ele seria promovido ao serviço executivo sênior do FBI. A oferta alimentou o ego de Hansen. Para ele, era finalmente o reconhecimento que sentia que não havia recebido de seu empregador. No entanto, ele pediu tempo para considerar a oferta até depois do Natal. Isso deu ao FBI o tempo necessário para transferir a força-tarefa que investigava Brian Kelly para o caso Hansen, que foi codinomeado como Dia Cinza. Como Hansen tinha acesso aos sistemas de informação de computadores do FBI, toda a investigação teve que ser feita em papel. Hansen foi imediatamente colocado sob vigilância 24 horas por dia. O FBI até chegou a comprar a casa do outro lado da rua da casa de Hansen para montar um posto de observação permanente. Seu novo escritório na sede do FBI foi criado especialmente para ele, com a sala e as áreas adjacentes cabeadas do chão ao teto, com câmeras ocultas e microfones. Rich Garcia, chefe de seção do FBI para operações, seria o novo chefe de Hansen e foi encarregado de coordenar a construção e a montagem do novo escritório. Um jovem recruta de 27 anos, Eric O'Neill, foi trazido para o grupo para trabalhar como assistente de Hansen. Ele era um estudante de direito que, nos 5 anos anteriores, havia sido membro do grupo de vigilância especial do FBI, que seguia alvos de alto valor do FBI. Ele também tinha conhecimento em computadores, o que se alinhava com sua cobertura como assistente de Hansen. Como parte de seu novo papel, Hansen também recebeu um passe de estacionamento. Em janeiro de 2001, foi descoberto que ele havia baixado e impresso 7 documentos classificados, os quais mantinha no porta-malas do seu carro, secretamente revistado diariamente pelo FBI. Eric O'Neill também conseguiu vasculhar a pasta de Hansen um dia, onde encontrou um cartão Secure digital contendo uma carta escrita por Hansen para os russos. As evidências se acumulavam, mas o FBI precisava de mais. O alvo era o Palm Pilot de Hansen, um dispositivo que ele carregava consigo no bolso traseiro, e orgulhosamente deixava claro que nem mesmo o FBI poderia quebrar a criptografia codificada por ele mesmo. O problema era que Hansen nunca deixava o dispositivo fora de vista. O FBI planejou um truque que esperavam que separasse Hansen de seu computador de mão. Os chefes de Hansen decidiram desafiá-lo para um concurso de tiro no campo de tiro subterrâneo do FBI. Com $20 jogados em sua mesa, Hansen se levantou a contragosto e desceu para o porão. Ele ficou fora por 1 hora enquanto Hansen estava ocupado com o concurso de tiro no andar de baixo. O'Neill conseguiu recuperar o Palm Pilot, um disco rígido e outro cartão Secure digital e entregou à equipe técnica do FBI. Eles prontamente conseguiram copiar todos os dados, devolver os itens para O'Neill, que correu de volta para a área de seu escritório e devolveu tudo aos seus lugares de direito. As informações que o FBI conseguiu obter foram reveladoras, incluindo uma carta indicando a data e a hora da próxima entrega planejada de Hansen com seu manipulador russo. Era hora de preparar uma armadilha e pegar Hansen em flagrante. A entrega tinha sido marcada para a tarde de domingo, 18 de fevereiro de 2001, no Foxstone Park, um bairro suburbano em Viena, Virgínia. O local específico, codinome Ellis,
estava perto de uma ponte que levava da entrada principal a uma trilha para a corrida. Os agentes especiais do FBI Deborah Smith e Steve Pluter estavam encarregados da operação naquele dia. Os movimentos de Hansen eram rastreados por vigilância e escutas telefônicas. O FBI tinha conhecimento de que Robert Hansen pretendia levar seu melhor amigo Jack Roshauer até o aeroporto Dulles por volta das 16h daquele domingo. Após isso, a família de Robert o aguardava para jantar em casa. O FBI seguiu Hansen até o aeroporto com um grupo especial de vigilância. Depois de deixar seu amigo de longa data, ele fez uma curva repentina para o estacionamento do Shopping Pike Seven Plaza, no norte da Virgínia. Ele foi visto preparando o pacote para o ponto de entrega morto no porta-malas de seu Taurus prateado, embrulhando os 7 documentos classificados e uma carta para seus manipuladores em um saco de lixo preto. Ele retornou ao carro e foi até o local da entrega. O FBI observou de longe enquanto Hansen estacionava seu carro no Parque Foxstone, colava fita adesiva branca em uma placa, sinalizando ao seu manipulador que a entrega foi feita, e então escondia o pacote sob a ponte de pedestres. Equipes da Special Weapons and Tactics, fortemente armadas, ficaram escondidas nas sombras, não certas se Hansen, que se gabava de sua habilidade de tiro e possuía um grande arsenal de armas, iniciaria um tiroteio quando confrontado. Enquanto Hansen voltava para seu carro, a ordem foi dada por Smith para prendê-lo. De repente, 2 SUVs pararam bruscamente e as equipes Special Weapons and Tactics deixaram os veículos. Hansen foi preso rapidamente e não ofereceu resistência. Tradicionalmente, relata-se que, enquanto estava sendo preso, Hansen perguntou: "O que demorou tanto?" Outra versão relata que, ao ser algemado, Hansen observou: "É assim que acontece." A ironia era que Robert Hansen havia planejado que essa seria sua última troca com os russos. Em sua carta, ele insinuou que sabia que estava sob suspeita e que sua posição atual no FBI era um trabalho inútil, projetado para mantê-lo ocupado, mas longe de qualquer coisa classificada. Hansen foi colocado no SUV que o aguardava, leu seus direitos Miranda e foi levado para um FBI próximo. Escritório. Enquanto isso, sua esposa Bonnie começava a se preocupar, pois esperava Robert em casa para o jantar horas antes. Ela saiu de casa a caminho do aeroporto de Dulles, mas foi interceptada por agentes do FBI ao chegar. Ela foi levada para casa pelo FBI, onde um mandado de busca foi executado e agentes revistaram o local em busca de provas. Bonnie logo foi inocentada de qualquer irregularidade ou cumplicidade nas atividades de espionagem de seu marido, mas os investigadores ficaram chocados ao ouvir sua história de como ela o descobriu escrevendo uma carta em segredo anos atrás. Ficou claro que Hansen provavelmente começou a operar muito antes do esperado, possivelmente já em 1979. Antes do amanhecer, Hansen foi transferido para a prisão do condado de Orange. O FBI precisava de tempo para se preparar para a tempestade de mídia que logo seria desencadeada e esperava ver se algum agente do Serviço de Inteligência Estrangeira russo apareceria para recolher a entrega de Hansen. Ninguém apareceu. Apesar do alívio do Bureau por capturar seu homem, sabiam que enfrentariam acusações de incompetência, falta de segurança e estupidez. A prisão de Hansen foi revelada na terça-feira, com o diretor do FBI, Louis Freer, em coletiva de imprensa. Logo surgiram questionamentos. Como um homem responsável por capturar espiões poderia ser um espião? Hansen teve a fiança negada por ser considerado um risco de fuga e teve seus ativos congelados. Ele escolheu Plato Caceres, que havia representado o infame agente duplo da CIA, Aldrich Ames, como seu advogado de defesa. A repentina prisão de Hansen foi um enorme choque para sua esposa Bonnie, seus filhos adolescentes e seu melhor amigo Jack Roshauer. Bonnie descobriu de forma dolorosa sobre o caso de seu marido com Priscilla Sue Gailey através de notícias no jornal. O voyeurismo de Hansen também foi revelado e Jack se desculpou com Bonnie por seus erros. No podcast Agent of Betrayal, da Columbia Broadcasting System, Jack se mostrou profundamente arrependido pelo que fez durante tantos anos.
Apesar das revelações da vida dupla de seu marido, sua traição e infidelidade, Bonnie permaneceu com seu marido. Robert e Bonnie continuaram casados, com Bonnie dedicando sua vida a orar por sua alma. A prisão de Hansen finalmente serviu para exonerar o agente da CIA Brian Kelly. Embora ele tenha sido reintegrado ao seu cargo em 2001, ele morreu 10 anos depois de insuficiência cardíaca. A família acreditava que o estresse das longas acusações e investigações acelerou sua morte. A culpa de Robert Hansen era indubitável, e ele sabia que sua melhor opção era negociar um acordo de confissão. Apesar de nenhum espião ter sido executado nos Estados Unidos da América desde os Rosenbergs após a Segunda Guerra Mundial, a pena de morte não estava descartada, considerando a natureza e a amplitude da espionagem de Hansen. Após um período de intensa negociação entre Cáceres e o promotor principal, Randy Bellows, Hansen se declarou culpado de 15 acusações de espionagem, tentativa de espionagem e conspiração. De acordo com o acordo de confissão, Hansen foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, perdeu 1,4 milhão de dólares pagos pelos russos e concordou em passar 6 meses contando ao FBI sobre suas atividades de espionagem após o escândalo. A Comissão para a Revisão dos Programas de Segurança do FBI foi estabelecida sob a liderança de William H. Webster. O objetivo da Comissão Webster era analisar e recomendar melhorias para os programas de segurança do FBI. Estes, claro, foram considerados deficientes em termos de política de segurança e prática, dada a facilidade com que Hansen conseguiu realizar suas atividades sem ser detectado por tantos anos. Uma avaliação psicológica completa fez parte do debriefing de Hansen. O psiquiatra Dr. David Charney, que foi nomeado pela equipe de defesa de Hansen, passou mais de 100 horas ao longo de 2 anos entrevistando Hansen. O principal objetivo era entrar na mente de um espião de carreira para entender, em primeiro lugar, se ele sofria de alguma condição psicológica, mas talvez mais interessante, entender o que o levou a se tornar um espião. Claro, uma das motivações era o dinheiro. Hansen tinha que matricular seus 6 filhos em uma escola católica particular e pagar a hipoteca. Ele recebeu aproximadamente 600 mil dólares dos russos, seja em dinheiro ou diamantes, com um adicional de 800 mil dólares sendo depositados em uma conta de garantia na Rússia para a sua aposentadoria. Contudo, os segredos que ele negociou tinham um valor muito superior ao que recebeu, indicando que outros fatores o motivaram. O Dr. Charney destacou um aspecto chave da psique de Hansen, um profundo sentimento de inadequação e fracasso percebido. Esses conflitos internos provavelmente o impulsionaram para ações que ele pensava que redefiniriam sua autoimagem. A relação problemática de Robert com seu pai também foi considerada fundamental para sua constituição psicológica, suas experiências como criança, os castigos cruéis e incomuns, a constante denigração e diminuição provavelmente contribuíram para sua eventual traição como espião. A raiva profunda e os sentimentos de inadequação de Robert, reprimidos por anos, ocasionalmente irrompiam, e ele usava suas atividades de espionagem como válvula de escape para essas emoções suprimidas. Isso resultou no ego excessivo de Robert Hansen. Ele se via constantemente como o indivíduo mais inteligente em qualquer ambiente. Quando ele não conseguia controlar a situação, recorria à violência, como foi visto na agressão física a um de seus funcionários. Finalmente, o Dr. Charney descobriu que Hansen havia desenvolvido uma obsessão romantizada pela espionagem. Embora trabalhasse em contra-inteligência, o papel de Hansen como contador forense e especialista em computadores significava que ele estava preso à mesa e nunca experimentou operações em campo. O jogo que ele jogou com seus mestres espiões russos talvez fosse uma válvula de escape para sua fantasia de espionagem. A mentalidade de Hansen, portanto, compreendia um coquetel insalubre de baixa autoestima, um impulso para provar sua dominação intelectual e uma crença de que ele estava além do alcance da lei. A falta de dissuasão eficaz dentro do FBI, como uma instituição em seus sistemas de segurança, tornou a espionagem um caminho aparentemente alcançável e atraente. A contradição entre as personalidades pública e privada de Robert Hansen é gritante
e difícil de ignorar. Ele se considerava um patriota leal, mas vendeu sua nação para seu maior rival. Ele se apresentava como um marido leal, mas expôs sua esposa à indignidade de um voyeur e perseguiu um relacionamento com outra mulher. O contraste gritante entre sua persona pública e seus prazeres privados só poderia levar o Dr. Charney a uma única conclusão: que Robert Hansen era um especialista em compartimentalização. Hansen cumpriu sua pena na Administrative Maximum Florence, uma prisão supermax federal dos Estados Unidos, onde passou 23 horas por dia em confinamento solitário. Ele morava em uma caixa de concreto com uma cama do mesmo material. Ele podia se exercitar por 1 hora diariamente e passava o resto do tempo lendo os poucos livros da biblioteca da prisão. Ele estava alojado entre alguns dos criminosos mais violentos e perigosos da América. Alguns diriam que isso era pior que a morte. As 2 décadas que ele passou na prisão prejudicaram sua saúde. Robert Philip Hansen foi encontrado morto em sua cela no dia 5 de junho de 2023. Uma autópsia revelou que ele morreu de câncer de cólon. Sob a recomendação da Comissão Webster, o FBI implementou reformas em larga escala em seus programas de segurança, incluindo melhor educação em segurança, conscientização aprimorada da detecção de uso impróprio de computador e compartimentação adequada de materiais classificados. Nenhuma vez durante toda a sua carreira, Hansen foi submetido a um teste de polígrafo. Embora a eficácia desses testes seja debatível, os 500 principais gerentes da organização agora são obrigados a se submeter a testes regulares de polígrafo. A lei de Redmond diz que é uma certeza atuarial que há um espião em sua organização. Se isso servir de indicativo. Apesar dessas reformas e das lições aprendidas com a história de Robert Hansen, existem muitos outros ao redor do mundo, atualmente não detectados, vendendo segredos assim como Robert Hansen.